Olá, meninas! Hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas para quem está começando a costurar, tá? Nós vamos falar de várias coisas importantes antes de começar efetivamente a costurar suas roupas, tá bom? Com a experiência que eu tô tendo com iniciantes, eu percebo que vocês erram demais em determinadas coisas e eu já quero aqui antecipar vocês, para vocês não cometerem esses erros, tá bom? Vamos começar? Vem comigo! A dica número 1 é: comece pelo começo. Ah, como assim, Vanessa? Eu vou explicar. A gente precisa primeiro saber como funciona a máquina que a gente está manuseando, saber como deixar o ponto dela mais largo, como deixar o ponto dela mais pequenininho, entender um pouco mais em como passa a linha na máquina certinho, que eu percebo que tem muito iniciante que passa a linha na máquina errado. Ah, mas eu não sei como passar a linha na minha máquina. Gente, cada máquina tem uma passagem de linha. A maioria delas é parecida a passagem de linha. O que vocês podem fazer? Joga aí no YouTube o modelo da sua máquina, mesmo que seja usada, e descubra como passar a linha da sua máquina. Todos os modelos que vocês imaginarem provavelmente já estão no YouTube como passar a linha na máquina. Mas se mesmo assim vocês não conseguirem, comece a observar, porque muitas vêm as próprias indicações para vocês conseguirem passar a linha, tá? Então fica a dica. Tenha em mente, vocês precisam aprender a passar a linha na máquina corretamente, tá bom? Depois de você aprender a passar a linha na máquina, é o momento de você treinar exercícios, tá? Como assim? Você pode pegar um pedaço de tricoline e desenhar retas, muitas retas, e curvas, como uma minhoca. Ir para a máquina e ficar pelo menos uma tarde treinando o manuseio dela. Treinando o pedal, ver se está acelerando, se está demais, se está de menos, e se familiarizando com a máquina que você está usando, tá? Lembrando que essa máquina ela não precisa ser nova, ela pode ser usada, mas é muito importante que ela esteja regulada para você conseguir costurar, tá bom? Dica número 3. A dica número 3 é referente ao começar ao corte. Vocês têm que entender o seguinte: eu venho aqui para o YouTube e corto diretamente no tecido, mas eu corto com uma experiência de 17 anos, cortando roupa direto no tecido. Mas você aí do outro lado não tem a experiência que eu tenho. Então você precisa começar aí no TNT, tá? Não adianta ir pro tecido, porque corre um grande risco de você perder. Você tem que começar no TNT primeiro, que é um tecido não tecido. O TNT é um tecido baratinho, é um material baratinho e fácil manuseio, para você testar no seu corpo. Depois de você cortar no TNT, aí sim você vai para cortar o tecido, tá bom? Pense no modelo que você vai fazer, tá? Para começar. Eu, geralmente, quando planejo fazer uma roupa, vocês podem observar que eu sempre corto a partir de um vestido tubinho. Eu vou mostrar eles aqui para vocês de novo, que é esse vestido aqui. Ele no meu corpo fica justo, bem justo, mas ele não tem elasticidade. Tem até um alfinete aqui atrapalhando para eu abrir para vocês. Ele não tem elasticidade, esse tubinho. Isso faz com que eu corte bem, eu dando a margem de costura necessária, eu sei quando vai ficar bom, quando eu quero cortar uma roupa justa ou quando eu quero cortar uma roupa larga. Vocês podem observar que quando eu corto mais justo, uma roupa mais justa ao meu corpo, eu dou uma margem em relação a ele de 2 a 3 dedinhos, que aí fica só um pouquinho a mais, mas vai dar aquele movimento, a gente consegue vestir bem e não é uma roupa totalmente colada, tá? Agora, se eu quisesse, por exemplo, cortar uma roupa bem apertadinha como ele, aí eu daria uma margem de 1 centímetrozinho só, tá? Mas isso tudo tem que ser testado no TNT antes. Não adianta cortar direto, tá? Principalmente quem tá começando. Com a prática, vocês não vão precisar mais do TNT, mas a princípio, sim,
tem que cortar no TNT primeiro. Essas são as orientações iniciais que eu dou, inclusive, para as minhas alunas do curso. Vocês precisam cortar primeiro no TNT, até para criar habilidade de corte, tá bom? Não pode usar modelos, moldes de roupas prontas de malha. Você tem que ter uma habilidade muito grande para saber o tanto que você vai ter que deixar a mais por causa da elasticidade dessa roupa que você está usando. Você só vai usar roupa de malha para tirar por cima se você for cortar na malha. Agora, se você for cortar um tecido e estiver usando uma roupa de malha, as chances de você errar é muito grande. A importância, eu vou dar aqui algumas dicas importantes na escolha dessa peça de molde. Essa roupa, ela tem que ter um decote mais alto para facilitar a sua vida, porque quando você for cortar um decote mais baixo, você já sabe que aquele molde seu decote é alto. Aí ali você sabe que você pode descer 5, 6, 7, a quantidade de centímetros que você precisa para o seu decote, você que vai testar. Mas você sabe que a sua base, ela é mais tradicional, ela é mais alta. Uma outra coisa importante, esse modelo, o modelo que vocês usarem para tirar por cima, como molde, como referência, ele tem que terminar no ossinho do ombro. Não adianta pegar uma roupa que tá aqui, ó. Vai ficar horrível, vai ficar um ombro largo demais. A roupa, cava dessa roupa que vai ser tirada por cima, ela tem que terminar bem no ossinho. Para quando vocês colocarem uma manga aqui, por exemplo, a manga ir pro lugar. Então isso tudo é muito importante, tá? Na hora da escolha da peça que vai tirar por cima. Então, o item número 1 que eu falei, não pode ser de malha. No item número 2, tem que ser uma roupa que esteja boa em você, com um decote um pouco mais alto de preferência e com uma cava que pare bem no ossinho, ou seja, com uma cava e com o ombro no lugar, tá? Com essas dicas, as chances de vocês errarem na hora de cortar é bem menor, porque a referência de molde que vocês estão tendo já é uma referência de um molde bom no corpo de vocês, tá? Bom, a próxima dica que eu tenho para vocês é em relação ao material, tá? O material que vocês vão usar. Vocês podem usar percal, vocês podem usar viscose, tricoline, sarja. Esses tecidos, eles não são tão soltinhos, tão difíceis de manusear. Eles são mais fáceis para o iniciante, tá? Eles são mais fáceis para manuseio. Então, é uma boa opção para começar. Lembrando o que eu falei, primeiro no TNT, hein? Bom, como última dica, eu deixo algumas sugestões aqui do canal para vocês começarem. Que são sugestões que, ao meu ver, são ótimas para o iniciante, aquele que está começando a costurar. É isso. Um beijo